Rodrigo Constantino, no espelho. Na Guerra das Narrativas, Rodrigo Constantino brilha como uma das cintilantes estrelas dos speeches radialescos e internetescos da direita conservadora. E por que não ouvi-lo? Um monte de gente o acompanha. Na Jovem Pan, na Gazeta do Povo, no Zero Hora. Só no Insta são mais de 67 mil seguidores. No Twitter, 370. É importante conhecer o seu modo de pensar, por mais que você não concorde com ele, ou concorde. E a qualidade dessa entrevista foi essa, a qualidade da escuta. Mais do que polemizar, nessa entrevista a gente escutou, pontuou o discurso, para que você próprio tire suas conclusões a respeito. Trabalhamos com mediação de discursos aqui no inconsciente coletivo. Construções de pontes possíveis e imaginárias. Com a palavra... Rodrigo Constantino, eu sou economista de formação pela PUC do Rio de Janeiro, com MBA de Finanças no IBMEC, e trabalhei muito tempo no mercado financeiro, né? Na verdade, não tinha nada a ver com essa vida de formador de opinião ou jornalista. Eu atuei no mercado financeiro muito tempo como analista de empresas, depois gestor, e trabalhei 6 anos debaixo do Paulo Guedes, que foi meu chefe numa dessas gestoras que eu passei, né, durante 6 anos. Até o dia que o próprio Paulo Guedes, eu já fora da empresa que eu trabalhava com ele, me convidou para abrir um instituto, um think tank, né? Era um projeto interessante, e dali nasceu o Instituto Millennium. Então eu sou membro fundador do Instituto Millennium. Eu comecei a fazer muitas palestras também, pela causa mesmo liberal que eu militava na época, e comecei a tentar disseminar as ideias nas quais eu acredito, de livre mercado, de Estado de Direito, Império da Lei, democracia representativa e tudo mais. Ô, Rodrigo, como é que você se define politicamente? Eu sou um liberal clássico, alguém que já flertou com o viés mais libertário do liberalismo, uma ala mais anti-Estado, contra tudo que vem do Estado, e que de uns tempos para cá, por vários motivos, foi se tornando mais conservador. Então, hoje, eu me defino como um liberal com um viés conservador. Então, eu sou um liberal clássico com um viés mais conservador, que oscila aí nessa tentativa de defender esses valores que eu mencionei, né? Valores da tradição, da civilização ocidental, com liberdade individual, mas sem cair numa libertinagem licenciosa, que eu acho que é liberticida. O que é uma libertinagem licenciosa? O liberal que é mais realista, ou mais maduro, ou mais conservador, que os conservadores vão querer dizer que isso é maturidade, eles entendem o seguinte: essa liberdade toda individual que nós valorizamos, ela não sobrevive numa sociedade sem certos pilares morais. E é aí que os conservadores se deram conta disso, né? Ele falou, olha, nós precisamos da estrutura familiar, que é quem transmite freios aos apetites instintivos do ser humano. Família precisa transmitir valores, freios. Religião tem uma razão de ser. Elas também ajudaram muito a disseminar freios e valores morais. Então, quando você quer destruir os pilares da civilização, tudo aquilo que a gente herdou como valores e legado, e você quer construir do zero algo novo, fazer tábula rasa de toda herança sociocultural e criar do zero algo com base numa ideia pré-concebida e no conforto do seu escritório, isso é revolucionário e utópico, e vai de encontro a essa visão mais pragmática e conservadora e prudente do liberal maduro, né? Então, é muito mais nesse sentido. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a licenciosidade, com certas coisas hoje em dia que estão vendendo como quebra de todos os tabus, e que na prática, qual o limite disso? Na prática vão daqui a pouco quebrar o tabu do incesto, vão quebrar o tabu da pedofilia, porque afinal de contas, quem vai definir qual é a idade que a gente pode falar em sexo consentido? Que ideias exatamente são essas? Família é um bom exemplo. Casamento tradicional, a ideia de que você não pode facilitar, pelo menos do ponto de vista de estigma, o divórcio. Eu estive lá e eu sei como é que é duro. Agora, são dados estatísticos, por exemplo, filhos
de casais separados, via de regra, tem maior incidência de problemas de dropout em universidade, de tóxico, de criminalidade. São estatísticas, não quer dizer que nosso meio não vai conseguir lidar com divórcio e tudo mais. Começar a ir para poliamor, multiestrutura familiar, não sei o quê, aí começou a ir para os tabus que eu vejo como perigosos. São perigosos, porque a estrutura familiar unicelular ali, o pai e a mãe, mesmo que seja pai e pai, e alguém sempre vai ter um papel de mãe, provavelmente num casal homoafetivo, né? Eu acho que isso a gente não poderia perder muito, não, porque é importante. Tenho muito mais simpatia à conduta, às ideias, à postura de um João Dionísio Amoedo, do Partido Novo, do que de um Jair Bolsonaro, né? Qual é o problema? É que o João Dionísio Amoedo hoje, eu não consigo ver como tendo um papel relevante ou predominante em relação à realidade brasileira hoje, que a gente acabou de pegar uma herança de quase 14 anos de petismo e que ainda tem as viúvas do Lula incrustadas em tudo que é instituição, na mídia, no Supremo Tribunal Federal, né, na cultura, na academia, tentando resgatar de alguma forma aquilo que eles perderam. Então, em clima de guerra, em clima de situação drástica, como uma pandemia, como estamos vivendo, a gente entende que a gente precisa relaxar alguns critérios que a gente usaria em condições normais de temperatura e pressão. Estamos fazendo isso para combater o coronavírus. Então, na política, eu vejo de forma análoga. A gente vai ter que abrir mão de certas liturgias do cargo, de certas pompas e circunstâncias, de certas prudência e sofisticação, porque a gente tem um inimigo ali que ainda é ameaçador e que pode voltar. Então, o melhor exemplo que eu ouvi para isso, a melhor analogia foi na defesa... Qual que é o inimigo ameaçador que pode... O inimigo é a esquerda radical, que não foi embora. A esquerda radical, ela está representada não só no PT, como no PSOL, como no PDT do Ciro Gomes e por aí vai. São pessoas que fingem que tem um espaço para um debate democrático, civilizado e moderado, que exclui qualquer um que defende o Bolsonaro, mas que inclui o Ciro Gomes, que passa com uma retroescavadeira, o irmão dele, por cima de policiais amotinados. Mas você não acha que a gente não tem uma ameaça maior agora? Tem duas, né, na verdade. Uma é a pandemia propriamente, e a outra é um pouco a condução atual da política. Eu pelo menos tenho essa visão, né? Deixa eu citar falou em duplo apocalipse, né? Duplo apocalipse. O governo tem cometido muitos erros e o presidente na postura, muitos erros individuais em relação à crise. Mas o lado de lá, hoje nós temos o PT entrando na justiça pelo direito de lockdown de São Paulo. Não é uma preocupação legítima com pessoas doentes. É porque não tem mais a greve geral por meio de sindicatos e que é agora o lockdown, imposto pela lei. Então, eu acho que são dois fatores importantes para eu citar, e a minha experiência de 5 anos morando nos Estados Unidos, 3 dos quais já sob o governo Trump, me deu uma perspectiva interessante sobre isso. Um é baseado num livro de uma jornalista do board do Wall Street Journal, Kimberly Strassel, chamado Resistance at All Costs. E ali ela mostra o seguinte: a turma da resistência ao fascismo, entre aspas, ao suposto fascismo que o Trump representaria como ameaça, é uma turma muito mais perigosa à democracia e às instituições do que qualquer arroubo totalitário e personalista do Trump. Ou seja, o FBI, sob o James Comey, avançou sinais institucionais republicanos de uma forma que nenhum membro do governo Trump ousou fazer. Em nome da resistência, a imprensa, via de regra, virou um agente torcedor, militante e partidário muito mais preocupante em termos de esgarçar o tecido social e a crença no jornalismo e a credibilidade da imprensa do que qualquer ataque às fake news de forma verborrágica que o Trump tenha feito. Então, a resistência ao fascismo, entre aspas, ao suposto fascismo, ela é uma ameaça maior do que os governos Trump nos Estados Unidos ou Bolsonaro no Brasil, e eu concordo com o fascismo é suposto, é uma suposição? Para mim
Não consigo. E aí vem a segunda coisa que eu ia falar, né? Eu não consigo ver, e é fundamental para a gente analisar Trump e Bolsonaro, eu não consigo ver ações concretas que levem, de fato, a uma histeria, que justifique uma histeria em relação a um golpe, a um fascismo em curso. Eu Mas vejo muito mais uma nem a retórica. participação, desculpa, nem a participação do presidente em atos a favor do fechamento do Congresso. Não, porque os atos em si eu não vejo como atos para fechar o Congresso. Eu vejo como atos para criticar o Congresso, e que merece muito mais crítica do que tem recebido, pelo menos em boa parte da imprensa. É um Supremo que nós temos, o Congresso e o Supremo. É um Congresso que nós temos ainda dominado pelo centrão fisiológico, que pensa nos seus interesses e não nos interesses nacionais, e um STF que é uma herança aí da época do PT no poder. A imensa maioria dos ministros foi selecionada pelo PT. Então, não precisa nem dizer muito mais, né? E a conduta que eles vêm adotando, eu acho que é o fator, hoje em dia, de maior insegurança jurídica no país, vem do próprio STF. Então, merece muita crítica. E eles se blindam da crítica da seguinte maneira: criticar é ameaçar a instituição. Só que pode criticar o presidente à vontade, que isso não é sinônimo de ameaçar a instituição da presidência. Então, veja, nós podemos criticar a imprensa ou jornalistas sem que isso seja sinônimo de querer acabar com a imprensa. Nós podemos criticar o STF e o Congresso sem que isso seja sinônimo de querer fechar o Congresso ou o Supremo. Quem fala ou pensa de fato em fechar é uma minoria. Não é desprezível. Acho que o presidente tinha que rechaçá-la com muito mais veemência, e ele erra por isso, mas quando a imprensa já chama de manifestações antidemocráticas, para mim já é uma narrativa, muito mais do que uma interpretação analítica dos fatos. Nas manifestações pelo impeachment de Dilma, também tinha um bando de gente com faixa de militares e tudo mais, volta do regime militar, e aquelas manifestações não eram em si golpistas. Então, eu acho que é preciso separar a coisa. O que eu ia falar é o seguinte: é fundamental para analisar governos como Trump e Bolsonaro, que são fenômenos nacional-populistas, reativos a muitos problemas que a gente enxerga no establishment, né? É fundamental separar a verborragia retórica dos líderes daquilo que seus governos fazem. O governo Trump não mexeu uma palha para censurar a imprensa, mas o Trump tem essa retórica que a gente já conhece, de chamar de fake news na cara, de ser grosseiro com jornalistas, mas ele não está ameaçando a imprensa. O PT no Brasil ameaçou muito da imprensa do que o Bolsonaro com qualquer tipo de grosseria com jornalista. O PT tentou criar o Conselho Nacional do Jornalismo, tentou expulsar um jornalista estrangeiro que falou dos seus hábitos etíricos. O Lula tinha muito mais esse clima. O Bolsonaro não tanto. O Bolsonaro, o que você acha que a gente tinha que fazer com o Bolsonaro? A ideia de impeachment, como é que é? Acreditar? Não, Bolsonaro, falar em impeachment agora soa muito oportunista. E o grande problema que as pessoas têm que entender é que esse movimento bolsonarista, ele é em boa parte reativo. Ele é reativo. E ele é reativo a quê? Se a gente não entender isso, a gente vai estar errando na análise e vai estar alimentando os mais radicais militantes desse movimento. Por exemplo, quando a imprensa fica procurando pelo em ovo, fazendo intriga, futrica, fofoca, para derrubar o presidente, e muitos fazem isso, muitos veículos infelizmente fazem isso, eles estão alimentando o que há de pior no bolsonarismo. Quando a gente começa a falar ao lado de oportunistas como Lula, como PSOL, como Ciro Gomes, de impeachment numa hora dessas, a reação natural de muitos brasileiros, que não precisam ser bolsonaristas, não precisam ser aqueles que chamam de mito o presidente. O Fernando Henrique também falou, né? Mas o Fernando Henrique é o mesmo que fazia vista grossa a todos os escândalos do PT. É aquele que não queria o impeachment do Lula em 2005, quando já tinha um mensalão. O Fernando Henrique é aquele que entregou a faixa ao Lula chorando quase de emoção, porque ele sempre foi um intelectual de esquerda. Então, esse é um problema. A mídia no Brasil tratava o Fernando Henrique Cardoso e o PSDB como representantes da direita, sendo que eles são social-democratas, a esquerda europeia, a esquerda americana, eles seriam democratas aqui nos Estados Unidos. Obama, nunca Trump. Você acha tão ruim assim a mídia brasileira, o trabalho dos jornalistas? Você não acha que ficar detonando com a credibilidade dos jornalistas, maltratando o jornalista, batendo em jornalista... Calma lá, são coisas muito diferentes. É inaceitável bater em jornalista, aliás, é inaceitável bater em qualquer pessoa que seja, né? A agressão tem que ser severamente punida. A agressão verbal, retórica, que o bolsonarismo adota, eu condeno.
Eu acho excessiva também. Eu acho que, inclusive, prejudica o meu trabalho, que é o trabalho de criticar de forma construtiva. Eu acho que os jornalistas, em geral, e sempre quando você generaliza, você vai ser injusto com as exceções. Mas, em geral, eu acho que há um viés. Há um viés, há uma. Eu posso dar 1000 exemplos, mas assim, quando o MST ocupava uma terra, a manchete era ocupação do MST. Quando grupos de direita, quando o pessoal da Uni tomava reitorias, era ocupação de reitoria. Quando uma turma, um grupelho de direita, supostamente de direita, foi lá ocupar o Congresso, entrar na marra no Congresso, direita invade Congresso. Então, o uso dos termos, tudo isso faz parte de uma narrativa. Só que o público lá fora não é bobo. Ele percebe isso. Então, respondendo a sua pergunta, o jornalismo brasileiro, via de regra, a mídia mainstream, da qual fazemos parte, é a única que faz um trabalho jornalístico sério. Né? Nós ainda temos furos de reportagem, nós ainda temos fatos incômodos para os poderosos vindo à tona graças a esse trabalho, graças a esse esforço. Daí ser tão importante preservá-los. O que não quer dizer que não exista uma torcida, um viés e uma narrativa predominante que tenha uma visão de mundo alinhada aos progressistas. Isso não é conspiratório, isso é porque, via de regra, a imensa maioria dos repórteres, dos jornalistas, foi formada numa sala de aula que tem uma visão de mundo mais estética, mais romântica, professores mais de esquerda, tem uma sensação talvez de salvar mundo, que está muito alinhada também ao esquerdismo. Então, eu acho que é uma coisa até muito natural. E não é novidade, tá? O ex-âncora da CBS aqui nos Estados Unidos, há 30 anos atrás, Bernie Goldberg, já tinha um livro chamado Viés, Bias, onde ele explica exatamente esse fenômeno. Por que os pares na mídia eram totalmente enviesados a favor da esquerda. Então, eu vejo isso com mais naturalidade do que alguns bolsonaristas que são adeptos de teses conspiratórias. Mas isso tem que ser exposto. Se a gente fizer uma revisão da história recente brasileira, Lava Jato, impeachment da Dilma, eu acho que a imprensa teve um papel super importante nesses dois processos, e que não dá para dizer que ela foi corporativista ou petista. Aliás, tem muita gente, muitos advogados, por exemplo, Cacai, que eu entrevistei várias vezes, ou Toron, todos esses criminalistas da Lava Jato, eles acham que houve perseguição ao PT, né? Sim, e inclusive aos clientes deles, né? A coisa teria girado de uma maneira arbitrária, não só na esfera da vara do Moro, mas também com a imprensa repicando isso, né? Assim, então, eu acho que eu queria te confrontar com isso. Tá, eu posso acrescentar algumas coisas. Bom, em primeiro lugar, eu concordo. Eu acho que todos os grandes escândalos que vieram à tona graças ao papel do jornalismo profissional. Então, eu não discordo da premissa. Né? Inclusive, tem algumas pessoas que, quando você critica, ou eu critico demais a imprensa, me devolvem isso. Você quer substituir por quê? Né? Por sites obscuros, pelo caos das redes sociais. E eu sempre falo que não. Falo, veja, eu justamente estou tentando apontar para um viés ideológico que eu identifico para depurar o jornalismo, não é para jogar fora o bebê junto com a água suja do banho. É a minha implicância, digamos assim, é que o viés vem... Quando vem um fato, quando um jornalista, um repórter de política ou alguém investigativo descobre alguma falcatrua, alguma maracutaia qualquer de uma autoridade, ele vai trazer à tona, ele vai trazer. Né? E sequer eu acho que o viés seja petista na mídia. Né? Eu acho que entre PT e Bolsonaro vai haver ali uma preferência, na média, muito maior para o petismo. Mas eu não acho que seja petista, eu acho que é uma visão progressista de mundo. Então, assim, é muito mais na escolha das pautas, na forma que você lança a luz sobre a manchete ou a narrativa que você vai dar àquela coisa. Então, nos Estados Unidos já ficou mais comum os veículos de comunicação assumirem um viés. Pelo menos, assim, quem que eles vão apoiar para a eleição? Né? A CNN, o Washington Post, New York Times. Você sabe que eles estão defendendo o candidato democrata. A The Economist no Reino Unido. No Brasil, a gente não tem essa tradição.
Então, negar isso, Maurício, isso é a minha principal mensagem que eu queria deixar. Você negar aquilo que a imensa maioria percebe lá fora, para mim, só joga contra o próprio trabalho da mídia, que, repito, concordo, é fundamental. Um circuito fechado, uma espiral de silêncio, que é justamente o que eu acho que a rede social, com todos os seus defeitos, está tentando furar quando ela chama atenção para isso. Né? E que eu espero que não seja para afundar a imprensa, e sim para melhorá-la. E o Olavo de Carvalho? Faz muito mal, né? Faz muito mal ao governo, faz muito mal à direita no Brasil. Ele teve um papel. Qual foi o papel dele? O de apontar muito disso que eu estou falando antes de todo mundo. Então, ele tem esse mérito, e eu reconheço esse mérito. Agora, de novo, eu sou alguém que dou importância à forma. O conteúdo importa muito, mas a forma também importa. E você criar esse clima de guerra permanente, de conflito total, né, onde você só tem espaço para enxergar aliado fiel, 100% fiel, ou inimigo mortal, traidor, que tem que ser destruído, essa mentalidade binária, ela faz muito mal. Ela pode ser útil numa guerra. Numa guerra você tem que estar de um lado ou do outro. E qual é o problema do olavismo? É que ele transporta para a política toda essa mentalidade de guerra. Existe uma guerra cultural em curso? Existe, claro, eu não nego, mas existem formas e formas de combatê-la. A forma que o olavismo quer combater essa guerra cultural na academia, na imprensa, é uma forma tóxica. É uma forma onde qualquer um que desvia uma vírgula daquele pensamento de cartilha de seita é tratado como um pária, como um podre, como alguém que precisa ser defenestrado em praça pública e destruído. Ou seja, rompe qualquer possibilidade de diálogo civilizado. Rompe qualquer chance de fazer isso que a gente está fazendo. Implode pontes o tempo todo. E a gente precisa ter, no Brasil, conversa com o outro lado do corredor. É uma crítica, inclusive, que eu faço a boa parte da esquerda. O que a esquerda fez nos Estados Unidos, no Brasil, ao longo das últimas décadas? Demonizou os adversários intelectuais, políticos. Se você defende a direita, se você defendia os republicanos, se você defendia o conservadorismo no Brasil, você era tratado como alguém que tinha intenções malignas. Você era alguém insensível, racista, machista, xenófobo, misógino, não liga para os pobres, não liga para os negros, não liga para as minorias, para as mulheres. Só se você é feminista que você liga para a mulher. Mentira! Margaret Thatcher não era feminista. Foi a mulher mais empoderada do mundo. Os conservadores adoram. As feministas não. Então, não é verdade isso. Agora, quando a gente demoniza as intenções do adversário, a gente inviabiliza o diálogo. Se eu vou sentar na mesa para conversar com você e você diz, Rodrigo, se você é de direita, você é alguém ruim, você é uma pessoa moralmente ruim, eu me levanto e vou embora, ou xingo. Então, o olavismo ele é um fenômeno reativo nesse aspecto, ele xinga. Só que isso faz muito mal. Acha que tem legitimidade algumas bandeiras da esquerda? Por exemplo, sem dúvida. Justamente o direito das mulheres, por exemplo. Sem dúvida que tem. Sem dúvida que tem. A esquerda tem legitimidade em bandeiras, mas ela não poderia ou não deveria monopolizar os fins nobres. Porque a discussão política ela é essencialmente uma discussão de meios. Ela não pode ser uma discussão de finalidades. Você não pode sentar para debater com alguém, com algum adversário político, e falar o seguinte, se você não concordar com os meus meios propostos, você é contra o fim em si. Isso é monopólio das virtudes. Isso é o seguinte, só as feministas se preocupam com as mulheres? Não. Só o movimento LGBT se preocupa com os gays? Não. Como é que você explica, então, um gay bolsonarista? Gay de direita? Aí tem uma estratégia que os marxistas já faziam lá atrás, com o proletariado que não queria defender o socialismo. Eram traidores de classe. Mas, por exemplo, você acha que uma Damares, uma ministra Damares, ela representa essa visão progressista que você está falando? A tua visão progressista? Não, eu acho que a ministra Damares, eu não tenho uma visão progressista, eu não gosto muito desse termo. Eu acho que a ministra Damares, ela, para começo de conversa, ela é uma pessoa bem intencionada. Então, a gente já elimina essa questão do monopólio das intenções, né? Porque muitos vão colocá-la como alguém, sei lá. Outra coisa, eu acho que há na elite cosmopolita, liberal, iluminista, né? Um preconceito muito grande com os evangélicos. Por ela representar esse grupo, ela já sai ali muito desprezada pela elite intelectual e bem pensante do país. Agora,
de novo, nós vamos ter que debater meios. Eu acho que a Damares está preocupada com minorias, mas ela está preocupada de uma forma que não necessariamente vai agradar esses grupos, esses movimentos coletivistas que falam em nome das minorias, mas que, na prática, eu realmente vejo como muito afastados dessas minorias. Contra o isolamento? Você é contra mesmo? Eu sou contra da forma que está sendo feito. Eu acho que, enquanto eu estava aqui esperando a retomada da ligação, estava circulando um meme que eu acho, é claro que chega a ser injusto, mas é engraçado, e todo humor tenta pelo menos tangenciar a verdade, né? Que é o Dória transmutado ali em Dilma, falando que a gente não sabe a meta da quarentena, mas quando a gente chegar nela, a gente vai dobrar. Né? Então, essa história de você começar a jogar sempre para frente, em média móvel, quando a gente começou esse debate de isolamento na mídia, eu, em todos os meus espaços, chamava a atenção do seguinte: vem cá, quem disse que vai ser 15 dias? Ah, vocês não querem nem 15 dias para ver o que vai acontecer, achatar a curva, só pensa em lucro. Aí o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, entrou nessa narrativa, o governador de São Paulo, João Dória, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, todo mundo criando essa dicotomia falsa, né? Lucro ou vidas, saúde ou economia. E não existe essa dicotomia. A economia é vida. Né? Temos que tentar buscar um equilíbrio. E aí falava, achatar a curva, todo mundo faz. Primeiro, isso não é resposta científica. Todo mundo pode fazer algo errado. Segundo, temos que adaptar para a realidade do nosso país. Né? Tem outro vídeo que está circulando hoje, é de uma turma lá em um bairro pobre do Rio de Janeiro fazendo um campeonato de pipa, uma baita aglomeração. Quer dizer, essa é a realidade do Brasil. Nós não podemos achar que todo mundo vai ficar fazendo diário de quarentena gourmet na Vila Madalena. Não é a realidade do Brasil. Ou na Flórida, Terceiro, né? Ou na Flórida, onde quer que seja. Terceiro, nós temos que tomar cuidado com esse monopólio da fala em nome da ciência, onde não há estudos. Eu hoje marquei o governador no Twitter. É curioso até que o anúncio dele da extensão da quarentena tem 700 curtidas até agora. Minha simples pergunta tem 5 vezes mais. E é uma simples pergunta. Governador, você vai abrir os estudos para o público dessas decisões? Porque eles citam um estudo. Segundo um estudo, tantas mil vidas seriam perdidas. Abre um estudo para a crítica, porque não está havendo necessariamente esse embasamento científico todo que alguns gostariam de crer. E tem países seguindo mão distinta disso. A Suécia é um bom exemplo e está achando que está dando certo, apesar de ter mais mortes do que os vizinhos, em termos relativos. Mas o meu ponto é o seguinte, Morris, a gente precisa trazer para o debate adulto, sério, sem demagogia, sem sensacionalismo e sem politicagem, sem querer só atacar o presidente ou o governo, o problema de ficar paralisado tanto tempo e o que isso vai acarretar em termos de destruição de empregos e vidas. Então, esse debate eu estou sentindo falta. Eu não tenho todas as respostas, o mundo está enfrentando um dilema, mas eu não estou vendo sequer as perguntas, e isso está me incomodando. As pessoas estão repetindo, isolamento e ponto final, as autoridades estão falando e acabou. Isso não é um debate sério. E aí qualquer um que ouse fazer perguntas, você é insensível, você não liga para os grupos de risco, não sei o quê, isso não é um debate sério. Não, mas agora sim, chamar de gripezinha... Isso é tudo absurdo. O presidente errou... Andar sem máscara... até... Não, e mesmo... A OMS, há um mês atrás, não recomendava máscara para todos. O problema da gente seguir as diretrizes da OMS é que ela vem errando mais do que acertando nessa pandemia. Demorou a considerar a pandemia, acreditou nos dados oficiais da ditadura chinesa. A OMS fracassou, na minha opinião. Então temos que tomar cuidado. Agora, máscara é um bom exemplo. Por que não pensar numa reabertura com algum distanciamento, com uso de máscara, com cuidados higiênicos? Porque, veja, tem chamado a atenção em alguns lugares, Nova York andou sendo motivo aí de debates intensos aqui nos Estados Unidos, porque o governador de Nova York, que é um democrata, anti-Trump, ele se disse chocado, foi o termo que ele usou, chocado, porque nos últimos 3 dias as internações hospitalares foram 2/3 de pessoas que, segundo autodeclaração, né, depoimentos, estavam cumprindo o isolamento.
Elas tiveram contato com pessoas. Eu li essa reportagem, mas na mesma entrevista ele fala da importância do isolamento. Sim, é um direito dele pensar assim, mas nós temos que lidar com os fatos. Os fatos geram perplexidade, por quê? Porque talvez tenha muita coisa que a gente desconheça nessa pandemia e não está querendo admitir. Por exemplo, tem muita gente chamando atenção para a história da vitamina D, do sol, da importância de ter um sistema autoimune, um sistema imunológico melhor. Não é à toa que pega muita gente que tem outras comorbidades, diabetes, obesidade, porque tem a ver com o sistema imunológico. Então, são várias coisas que a gente tem que avaliar dentro de um contexto para, talvez, de forma mais inteligente, começar a retomar as atividades. Tem que ter um plano disso, porque, olha só, a economia de país algum aguenta 3 meses de lockdown. Isso é suicídio. Isso é suicídio. Então, nós estamos flertando com o abismo. Citando a mídia estrangeira, né, o Washington Post fez um editorial considerando o Bolsonaro o pior político, né, na lida com a pandemia. Você concorda com isso? Não, eu concordo que ele agiu muito mal. Eu entendo o aspecto dele querer chamar a atenção para isso que eu acabei de chamar, o aspecto econômico, mas ele fez isso da pior forma possível. Eu acabei de fazer de uma forma que eu reputo como racional, inteligente, tentando mostrar esse aspecto. Ele não. Ele tentou fazer isso, ou realmente não deu a importância devida à pandemia, né? Desmerecendo qualquer um que estava preocupado com a pandemia. Isso foi um tiro no pé. Essa gripezinha do Bolsonaro vai acompanhá-lo e assombrá-lo da mesma forma que aquela marolinha perseguiu o Lula, quando ele falou da crise de 2008, né? Que virou um tsunami. Então, é óbvio que ele merece muitas críticas. É óbvio. Eu vi porque assim, hoje também eu estava vendo, tinha um artigo sobre o Imperial College, né, britânico, e ali eles fazem essa recomendação do isolamento, e acho que o argumento principal é a taxa de transmissão, independente de tudo, né? Sim, a taxa de transmissão desse Covid-19 é muito alta, é quase 3, 2,7 em média, que é muito acima de gripe comum, que é 1,2, sei lá. Tem uma taxa de hospitalização muito alta também, e isso é um problema muito grave para o sistema de saúde, porque o grande risco, vamos lembrar, no começo, era a implosão do sistema de saúde. Era por isso que a gente fazia isolamento. Achatar a curva, ganhar tempo. Não é para o vírus desaparecer. Não tem milagre, né? Então, nós precisamos lidar com esse troço em algum momento. Agora, o Imperial College, o estudo inicial do Imperial College e daquele Neil Ferguson, que não é o Neil Ferguson, que eu admiro muito, que é o historiador econômico, economista, historiador, ele foi acusado, e agora até teve que sair do cargo, depois parece que voltou, porque fugiu da quarentena para ter um encontro amoroso, mas enfim, as previsões dele eram muito catastróficas e pouco embasadas. Ele chegou a falar em 1 milhão de mortes no Brasil, nos Estados Unidos. Ele jogou ali umas estimativas meio de orelhada. E veja, desde que o homem é homem, que profetas do caos vendem bem. Mas isso seduz. O Bill Gates é um profeta do caos? O Bill Gates é um personagem central nessa pandemia, né? O Bill Gates é um personagem central nessa pandemia, não sei se necessariamente para o bem ou para o mal, porque eu cito um exemplo. Ele elogiou, e ele é um democrata, ele não quer que o Trump seja reeleito, isso está evidente, ele elogiou o papel da ditadura comunista chinesa ao lidar com a crise no início e a pandemia toda, e atacou o governo americano. Veja, o Trump merece críticas. O Trump merece críticas também. Aliás, nenhum governo está isento de críticas e blindado. Mas elogiar a ditadura que escondeu os dados e permitiu com que a gripe virasse uma pandemia e criticar a postura dos Estados Unidos, que mal bem agiu rápido para, por exemplo, proibir voos da China, eu acho que há aí uma politização também da análise. Então, você está torcendo para o Trump aí nas eleições de outubro? Eu espero que ele seja reeleito. Eu acho que ele vem fazendo uma boa gestão em que pese críticas legítimas, e acho que o adversário dele é muito fraco.
o Joe Biden não só está sendo acusado de assédio sexual, que é algo que seria fatal para feministas e tudo mais se fosse um republicano, as grosserias do Trump com mulheres já eram suficientes para elas torcerem o nariz. Um candidato acusado de abuso sexual, elas vão engolir porque é de esquerda. Mas o Joe Biden é muito fraco e a agenda toda do Partido Democrata se radicalizou muito nos últimos anos aqui. Tanto é verdade que um candidato extremamente radical como Bernie Sanders, que é um socialista, quase foi o candidato escolhido nas primárias. Então, eu espero, para o bem da América, dos Estados Unidos, que o Donald Trump seja reeleito, sim.